E aí, fã de anime? Pokémon é uma franquia que já se envolveu em polêmicas muito bizarras, desde acusações de maltratos aos animais até acusações de antissemitismo, acusações de serem do demônio, entre outras acusações. Eles fizeram algo histórico, na minha opinião. Conseguiram unir vários grupos diferentes para detonar a franquia, desde militantes pelo direito dos animais até religiosos. E hoje vamos falar sobre parte dessas polêmicas. Pokémon tem uma premissa que, se fosse criada nos dias de hoje, muito dificilmente seria aceita pelo grande público. Você prende animais selvagens em cápsula, usam eles para combate apenas por competição e diversão. Imagina isso na vida real, como se fosse aquelas rinhas de galo ou aquelas brigas de pitbull extremamente violentas. Mas claro, todo mundo sabe que é uma história fictícia, e na história eles são tratados como nossos amigos e vivem em paz com a humanidade. Esse tipo de acusação de apoio ao maltrato aos animais começou a se intensificar com uma organização ambiental que milita pelos direitos dos animais, a PETA. Pessoas pelo tratamento ético dos animais. Essa organização não governamental, criada em 1980, já possui 2 milhões de membros. Eles já se envolveram em outras polêmicas envolvendo outras franquias, como Super Mario, por exemplo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico sobre esse caso, mas vamos focar em Pokémon. Em 2010, os mais recentes lançamentos dos jogos da quinta geração, Pokémon Black and White, uma nova equipe vilã foi criada, a equipe Plasma. Uma equipe que é, entre aspas, uma crítica da Pokémon Company. Eu falo entre aspas porque não se sabe oficialmente se isso foi uma crítica ou não. A Team Plasma não é muito bem uma equipe criminosa, está mais para uma seita ou religião pagã, já que idolatram os Pokémons, que dentro desse universo são seres naturais. Isso também é notado pela maneira que eles se comportam. As vestimentas dos capangas, por exemplo, são bem parecidas com as de Cavaleiros Templários. Enquanto os Seven Sage, que são uma espécie de grupo conselheiro para o rei dessa organização, usam roupas típicas do taoísmo, uma religião e tradição filosófica do leste asiático. Essa referência ao taoísmo também fica muito explícita com as figuras dos lendários dessa região. Reshiram e Zekrom representam o Yin Yang, um símbolo dessa religião. Bom, e a crítica, ou suposta crítica na qual eu me refiro, é justamente na hipocrisia envolvendo esse grupo, na forma como eles agem, que lutam pela liberação de todos os Pokémons seres humanos e condenam os treinadores por usarem esses Pokémon como armas, ao mesmo tempo que os soldados dessa organização fazem o mesmo, usam Pokémons para a batalha contra quem discorda da organização e tenta parar os seus planos. Em alguns momentos são vistos maltratando os Pokémons, fora todo o extremismo e autoritarismo envolvendo essa equipe vilã, que pretende dominar e governar a região de Unova. A equipe Plasma é justamente o reflexo de algumas dessas organizações ambientais da vida real, que se dizem lutar contra o uso de animais como objetos, mas são extremistas e dificilmente estão abertos a discussões. Lembrando que eu não estou generalizando. Muitas dessas organizações são importantes, mas infelizmente sempre em qualquer lugar, falando sobre qualquer coisa, sempre vai ter um lado extremista, isso é certeza. A PETA fez uma resposta a esses jogos, as paródias Pokémon Black and Blue, onde basicamente você precisa ajudar o Pikachu a se libertar de seus treinadores malvadões, usando golpes espetaculares como o abraço em grupo, protestar e várias outras coisas sem sentido. Além de que nesse mundo imbecil criado pela PETA, treinadores batem nos seus Pokémons com tacos de beisebol. E o mais bizarro é quando você derrota esses treinadores. Eles dropam uma espécie de baú, que quando você abre por pura curiosidade, eles jogam vídeos reais de maltrato e tortura aos animais. É sério, cara, tem que ser muito doente pra fazer uma coisa dessas. E é claro que teria um boss final, né? Um Ash totalmente escroto. Não satisfeitos com esses jogos, eles lançaram uma segunda versão, Pokémon Red, White and Blue, onde o inimigo agora é Ronald McDonald. Resumindo bem, esse jogo é basicamente uma promoção do veganismo, que é uma questão ideológica que eu nem vou entrar no mérito aqui. Mas o que eu acho mais engraçado é eles tentando atribuir o maltrato e tortura aos animais aos Pokémons, o que na minha opinião é algo totalmente estúpido e sem sentido.